Olá, galera do sexto ano, aqui é o professor Valdemir. Espero que vocês estejam todos bem, tá? Conseguindo aí cumprir com todos os compromissos de vocês, tá? Realizando todas as atividades com dedicação, com responsabilidade. Vamos lá, dar continuidade aí ao estudo aí na matemática. Eu convido vocês a pegarem o livro de vocês. Vamos fazer hoje a correção dos exercícios do capítulo 8, que fala sobre polígonos. Então, tira aí da página 158, vocês podem ir acompanhando a correção dos exercícios, ok? Então, vamos lá. Então, página 158, questão número 1. Coloque P para a superfície plana e NP para a superfície não plana. Tá? Então, só para identificar, sabendo que superfície plana, ela precisa sempre ter os segmentos de reta, todos, e somente duas dimensões, ok? Então, ela é bidimensional. Então, aqui, na letra A, o piso de uma quadra de esportes. Então, o piso de uma quadra de esportes, a gente sabe que ele tem as duas dimensões, ok? Então, comprimento e largura. Então, é uma superfície plana. Superfície lateral de um balde. Então, balde é arredondado, então quer dizer que não é uma superfície plana. Então, NP. Letra C, teto do quarto. Também, teto do quarto pode ser um teto quadrado ou retangular. Então, também tem só segmentos de reta. Então, é superfície plana. D, é o tampo de mesa. Então, o tampo de mesa é uma superfície plana, tá? Tem as duas dimensões. E letra E, superfície de uma bola de tênis. Bola de tênis, então, tem a forma arredondada, então é não plana. E a F, lousa de uma sala de aula, então é um quadro, então também tem os segmentos de reta, então é uma superfície plana. Na questão número 2, pede, desenhe 3 figuras planas que você já conhece. Então, figuras planas, tá? Figuras simples que vocês conhecem. O quadrado, eu desenho aqui um quadrado. Vocês podem desenhar outras duas figuras que vocês conhecem que têm superfície plana, que são formadas por segmentos de reta. Pode ser o triângulo, o quadrado, tá? Entre outros, ok? Na questão número 3, pede, desenhe 3 sólidos geométricos que você conhece e que são formados por figuras planas. Então, só por figuras planas. Então, aqui, desenhei um cubo, tá? Que é só formado por também superfícies planas. Vocês também podem desenhar outras duas figuras. Pode ser uma caixa, pode ser um tijolo, pode ser uma casinha, mas que sempre tenha formado por lados que tenham superfícies planas. Na questão número 4, coloque V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Então, a primeira, a letra A, um plano contém infinitas retas e, portanto, contém infinitos pontos. Tá? Isso a gente já estudou, tá? É verdadeiro, tá? Um plano contém, então, infinitas retas e infinitos pontos. Na B, uma superfície plana é um recorte de um plano. Também é verdadeiro. Por quê? Porque a superfície plana é uma parte, um pedaço, tá, de um plano. Letra C. Uma superfície não plana é formada apenas por segmentos de reta. Falsa, justamente é o contrário. É uma superfície plana que é formada somente por segmentos de reta. E a letra D também é falsa. Um automóvel possui apenas superfícies planas. Não, a gente sabe que um automóvel também possui superfícies em curva, arredondadas. Então, não possui somente superfícies planas. Então, ela é falsa. Questão número 5, na página 160. Vamos acompanhar lá. Nas figuras a seguir, indique quais são polígonos e explique por que as outras não são. Então, para ser polígonos, a figura tem que só ser formada por segmentos de reta. Se ela não for, se ela tiver curvas, ela já não é polígono. Então, na letra A, a gente pode observar que ela tem curvas. Então, já por isso que ela não é polígono, tá? Porque ela não é delimitada apenas por segmentos de reta.
Na letra B, a gente pode observar que ela só é formada, delimitada por segmentos diretos, então ela é polígono. Na letra C é a mesma coisa, ela só é formada por segmentos diretos, então ela é polígono. Já na letra D, ela não é polígono, por quê? Porque há dois segmentos de reta que se interceptam em um ponto que não é uma extremidade. Aqui, ó, ela, em vez de parar, ela continua nessa extremidade. Então, é por isso que ela não é considerada polígono. Na questão número 6, tá? Na sequência, na página 160, vocês têm sobre polígonos convexos e polígonos côncavos, só para colocar o que vocês entenderam. Então, para ser convexo, todos os ângulos internos têm que ser menores que 180 graus, e para ser côncavo, basta ter um ângulo interno da figura maior que 180 graus. Okay? Então, essa é para diferenciar quando um polígono é convexo ou côncavo. E aí na questão 7, justamente você vai olhar a figura e vai dizer se ele é côncavo ou é convexo, analisando os ângulos internos. Se tiver algum maior, na figura tiver um ângulo só maior que 180 graus, ele é côncavo. Se todos eles forem menores que 180 graus, ele é convexo. Então na letra A, vocês podem observar aqui que tem um ângulo maior que 180 graus, então ele é côncavo. Na B, nós observamos aqui que todos eles, os ângulos internos, são menores que 180 graus, então ele é convexo. Na letra C, temos de novo ângulos maiores que 180 graus, é côncavo. Na D, a mesma coisa, aqui você pode observar que tem ângulos maiores que 180 graus, ele é côncavo. Na letra E, todos os ângulos internos são menores que 180 graus, então ele é convexo. E na F a mesma coisa, todos os ângulos internos menores que 180 graus, convexo. Tá? Então é isso para o entendimento, para entendermos qual a diferença entre ângulos convexos e côncavos. Vamos então agora para a questão número 8, página 163. Com o auxílio de uma régua, desenhe um polígono convexo de 6 lados, nomeie seus vértices e trace suas diagonais. É aquilo que eu já fiz aqui. Desenhei o polígono aqui de 6 lados, nomeei, tá? cada vértice, então, dos seis lados, e tracei já as diagonais. Tá? Então, como vocês podem observar aqui. Agora responda. Primeiro, na letra A, quantos vértices tem esse polígono? Então, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 vértices. Identifique os lados desse polígono. Então, vamos identificar eles pelos segmentos. Então, de A até B é um lado, depois de B até C é outro lado. Então, tem que nomear. Então, começando de A até B, depois B até C, depois de C até D, depois de D até E, depois temos de E até F, e por último de F até A. Aí completou. Então são os 6 lados que a gente identificou aqui, tá? Que era para nomear. Depois na letra C, quantos ângulos internos tem esse polígono? Basta olhar a quantidade de vértices. Então aqui temos o ângulo aqui, 2, 3, 4, 5, 6. Então também são 6 ângulos internos. E quantas diagonais tem esse polígono? Aqui a gente pode observar as diagonais. Então de cada um dos vértices saem 3 diagonais, mas como ela sempre é uma diagonal repetida, ó, de A vai até E, de E vai até A, de A vai até D, D vai até A. Então ela sempre é uma diagonal dupla. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, como são 3 diagonais que saem de cada vértice, são 6 vértices, a gente vai multiplicar 6 vezes 3 e dividir por 2, como as diagonais são sempre repetidas. Então 6 vezes 3 dá 18, dividido por 2, 9. Então são 9 diagonais que vamos traçar com esse polígono de 6 lados.
Depois, na questão número 9. Utilizando a régua, desenhe um polígono de 3 lados e trace suas diagonais. Depois responda, quantas diagonais tem esse polígono? Então, vamos primeiro traçar, sabendo que o triângulo, tá? Questão número 9 aqui. Sabendo que o triângulo, ele é o polígono, é o menor polígono que a gente pode desenhar, tá? Então, triângulo é 3 lados. Tá? É o menor polígono, como tem que ser fechado, tá? Então, é 3 lados. E esse polígono, ele não possui diagonais, porque os 3 lados, tá? Eles formam então, esse polígono de 3 lados e ele não possui, então, diagonais. É o único polígono que eu posso desenhar, o menor polígono que não possui diagonais. A partir daí de 4 lados, que é o quadrado, ele já possui diagonais. Vamos para a questão número 10. Então, use seu transferidor e dê a medida dos ângulos internos do polígono a seguir. Tá? Então, desenhei ele aqui já, para a gente poder utilizar o transferidor e fazer as medidas dos ângulos. Vocês também podem utilizar o transferidor de vocês. Então, vamos começar pelo ângulo B. Sempre onde tem um acento circunflexo, a gente vai. Então, esse ângulo aqui. Então, a gente vai posicionar o transferidor, o centro do transferidor, tá? No vértice, lá onde tem o vértice B. Vou posicionar o 0 graus alinhado, tá? O segmento AB e vou medir quanto que é esse ângulo interno aqui, tá? O ângulo B. Então, de 0 até 100 graus. Então, o ângulo B mede aqui 100 graus. Depois, se a gente for medir o ângulo A, a gente de novo posiciona o vértice B, centro do transferidor no vértice A, tá? E conta quantos graus tem. Exatamente, nós vamos ter 90 graus. Então, o ângulo A aqui embaixo. Então, o ângulo A, sempre onde tem o acento circunflexo. Então, se eu estou medindo o ângulo A, então é o ângulo EAB. Então, aqui, 90 graus. Ok? Daí, todos os outros vocês vão pegar o transferidor e medindo. Aqui, o ângulo C, vocês posicionam bem certo. Em cima, o 0 graus alinhado, aí a gente vai ver que vai dar o ângulo C aqui, 110 graus. Tá? O ângulo E, que nós temos aqui, o ângulo E, ele se vocês colocarem no transferidor bem certinho, vai dar 150 graus. E o ângulo D, aqui embaixo, 90 graus. Então, vocês vão fazendo bem certinho. Então, temos 100, 110, 90, 150 graus. Tá? Sempre colocando o número e o símbolo. E assim a gente mediu todos os ângulos internos que pedia na questão número 10. Na questão número 11, justamente vai complementar a questão número 10. Eu tenho o ângulo externo, eu quero saber quanto mede o ângulo externo. Agora, sem usar o transferidor, determine as medidas dos ângulos externos dos polígonos do exercício anterior. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o prolongamento sempre do segmento. Tá? Pode pegar com régua certinho. Então, se o ângulo B, eu sei aqui que o ângulo B interno, ele mede 100 graus, então eu vou fazer 180 graus, porque a soma do ângulo interno com o externo tem que dar 180 graus. Então, se eu sei que o interno mede 100, o externo vai medir, tá? Então, do ângulo B, aqui a gente pode colocar, medida do ângulo B é 80 graus, o externo. Tá? O C, ele já tem 110 graus, então 180 menos 110 dá 70 graus. Okay? Sempre tem que ser a soma do ângulo interno com o externo 180 graus. Depois temos o ângulo D. Tá? O ângulo D aqui já tem 90 graus, então o externo também vai ser 90 graus.
Depois temos o ângulo E. O ângulo externo é. O interno tem 150 graus, o externo vai ter 30 graus. E o ângulo externo A, se ele tem 90 o interno, o externo também vai ter 90 graus. Ok? Então, somando sempre o interno com o externo, tem que dar 180 graus. E na outra página agora, na página 165, questão número 12 e questão número 13. Tá? Então, a questão número 12 é referente ao nome dos polígonos quanto ao número de lados. Então, na letra A, nós temos quantos lados? 1, 2, 3. 3 lados. Então, que nome ele recebe? Triângulo. Na letra B, sempre vamos contando os lados. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados, pentágono. Na C, temos 1, 2, 3, 4. 4 lados, quadrilátero. Na D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Então, é um heptágono. Na E, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. É um hexágono. E na F, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é um octógono. Tá? Sempre vocês têm os nomes certinho aqui. Contem sempre a quantidade de lados e coloca o nome. E na questão número 13, a mesma coisa. Você vai contar o número de lados que tem a figura e aí você vai conferir aqui o nome quanto ao número de lados, ok? Então, na letra A, nós temos 1, 2, 3 lados. 3 lados, triângulo. Na letra B, 4 lados, quadriláteros. Na letra C, 5 lados, pentágono. Na D, 6 lados, hexágono. Na E, 7 lados, heptágono. Na F, você tem 8 lados, octógono. Na G, você tem 9 lados, eneágono. E na H, você tem os 10 lados, decágono. Tá? E com isso também vocês podem dar continuidade, fazendo os exercícios, mais do capítulo 8, tá? Sobre polígonos. Tá? Qualquer dúvida, eu estou aqui sempre à disposição para estar dando esse auxílio. Tá? Muito obrigado pela atenção de vocês e bons estudos e muito obrigado.